eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar, mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade fiéis servos, não por fazer os seus, muitas vezes nos assam como os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Graças ao bom Deus, nós estamos juntos novamente para estudar a Bíblia. Você que chega hoje, seja bem-vindo. E você que está a tempos, também. Quero convidar a todos para abrirmos a Palavra de Deus lá no Novo Testamento. Nós vamos para a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, o capítulo 5. Então, abra na sua Bíblia, você que a tem em mãos, ou na virtual. 1 de Pedro, capítulo 5. Nós vamos estudar esse texto hoje. E também vamos refletir. Atitudes para ser um vencedor. Atitudes para ser um vencedor. Bíblia aberta. Então, vamos ler alguns versículos. Começando 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 6 agora de 1 Pedro 5. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. E também o versículo 7 de 1 de Pedro 5. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. Bíblia lida, oremos. Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Rei dos Reis, a Ti tributamos glórias, honras e louvor. Nós o adoramos na beleza da Tua santidade. E agora abrimos a Tua palavra poderosa que fala ao nosso coração. Vem, Senhor, nos alimentar, nos orientar, nos guiar através dela. Me usa como instrumento para que possamos aprender mais de Ti e sermos usados como instrumentos para levar outros a Te conhecerem e conhecerem o poder de Deus nas suas vidas. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Atitudes para ser um vencedor. Importante no meio atual, no meio empresarial, no meio social mesmo, a ideia de atitude. Sempre é cobrada, as pessoas são cobradas para terem atitudes onde elas estão. E eu gostei muito do Menegatti, o empresário e palestrante, na frase que ele colocou para nós, para introduzirmos hoje o nosso estudo. Se uma palavra pode mudar tudo, se uma palavra muda a vida das pessoas, imagina uma atitude, o que pode ocorrer.
E é claro que, diante da sociedade que vivemos, nos deparamos com as dificuldades. Enquanto estivermos nessa vida, elas vão estar diante de nós. E C.S. Lewis, lá na Crônicas de Nárnia, o seu livro do escritor inglês, ele tem uma frase bem sugestiva para nós. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Pense bem, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E as dificuldades, as adversidades, as lutas, as batalhas são permitidas por Deus para nos usar, para nos preparar para destinos, para realizações extraordinárias na obra de Deus. E é claro que o cristão, ele tem consciência disso. Ele passa por dificuldades. Ser cristão é uma luta, é uma batalha. E enfrentamos a todo instante, a toda hora. Não é algo tão simples. O cristão, em toda a história da cristandade, desde a vinda do seu Senhor Salvador Jesus Cristo, ele enfrentou batalhas, lutas e vai enfrentar até a volta de Jesus. Ele vai enfrentar nesta vida as batalhas. Mas tem algo especial. Por quê? O apóstolo São Paulo, e, claro, aqui especificamente Pedro, nas cartas dele, ele tem esse projeto, esse propósito de encorajar os cristãos diante das adversidades, das lutas, das batalhas, dos problemas que se depara. E na época em que Pedro escreveu a carta, as duas cartas, os cristãos estavam enfrentando provação, perseguição, para eles se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. Porque uma das estratégias para atrapalhar a vida da igreja são os falsos ensinamentos colocados. Mas especificamente para eles estavam, na verdade, sendo perseguidos. Nesse período em que o apóstolo Pedro escreve para a igreja que é chamada a igreja da dispersão, os forasteiros da dispersão. Se você lê o início da carta, você vê a colocação feita a eles. Então, eles estavam sendo perseguidos. E a perseguição é uma coisa muito séria e grave, e o cristão sempre tem que estar preparado para enfrentar as perseguições. E no caso, os destinatários da carta de Pedro era para aqueles que estavam em 5 províncias, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Elas eram 5 províncias da Ásia Menor e pertenciam ao Império Romano. Atualmente, essa região é a Turquia. E era nesse local onde eles estavam, vivendo o plano de Deus, mas a perseguição estava tremenda em relação a eles, para que eles não servissem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E é claro que o apóstolo Pedro, então, através das cartas, ele vai alertá-los, orientá-los, e a nós também, em pleno século XXI, a termos algumas atitudes práticas diante dos problemas da vida, das adversidades, das batalhas, enfim, das perseguições. Então o apóstolo Pedro vai orientar a igreja da época e orientar a nós também no tempo presente, para que a gente, através dessas atitudes, nós tenhamos meios para enfrentar as dificuldades e sermos vencedores, ser um vencedor através das nossas atitudes. E observamos que em 1 Pedro 5,5, ele começa a orientar a igreja da sua época e começa a orientar a nós, igreja, século XXI. 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Primeiro ponto importante, salientado para eu poder vencer as adversidades, as batalhas, as lutas, as perseguições e ser um vencedor, eu tenho que ter a primeira atitude, submissão. E quando nós pensamos nisso, lendo o texto, nós vamos descobrir que submissão, estar sob a missão, é ligada à obediência. Então, a pessoa que é submissa, ela é obediente. Vivemos uma época em que a obediência não tem tanto ibope,
não tem tanto valor. Nós fomos criados numa orientação familiar para sermos obedientes, obedientes aos pais, obedientes às autoridades, obedientes aos que são mais velhos, como está sendo orientado nesse momento, aí pelo texto. E nós começamos a perceber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele na verdade, ele mostrou que ele foi submisso ao Pai. E na hora que ele estava para cumprir o seu papel ali na cruz do Calvário, morrer por nós, dar o seu sangue, fazer o sacrifício, ele coloca para que fosse feita a vontade do Pai. Ele veio essa vida submissa à vontade do Pai, obediente à vontade do Pai. Estava nessa missão. E em Marcos 14, 36, fica claro. Ele dizia, Abba, Pai. Essa terminologia, Abba, é uma terminologia aramaica, que quer dizer paizinho. É uma intimidade. Tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A partir do instante que nós estamos servindo a Deus, seguindo a Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, não a nossa. A minha vontade agora é a vontade de Deus. A mesma coisa exemplificou em Cristo Jesus. Eu vim aqui para cumprir a vontade do Pai, não a minha vontade. E é claro que a desobediência é algo assim abominável diante de Deus. E nós estamos em dias em que, em nível mundial, nacional, observamos as pessoas não têm prazer em obedecer. A desobediência é uma prática, vamos dizer, no cotidiano das pessoas. E em 1 Samuel 15, 22, 23, nós percebemos que a desobediência, a rebelião, é como o pecado de feitiçaria. É fortíssimo isso, colocado no texto bíblico. Observe lá. 1 Samuel 15, 22. É o rei Saul, o primeiro rei escolhido por Deus para direcionar o povo de Israel. O rei Saul. Obediência é melhor do que o sacrifício. O rei Saul não obedeceu a Deus, não seguiu a orientação de Deus, desobedeceu a Deus, e ele fez um sacrifício que era algo dos sacerdotes fazer, não ele. Ele tomou a iniciativa de fazer algo que não era a missão dele, não era o papel dele. Ele desobedeceu a Deus e ele sabia que o papel dele era governar o povo. A vida espiritual do povo estava nas mãos dos profetas, no caso o profeta Samuel. E no versículo 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Ele foi rejeitado por Deus como rei de Israel, porque ele desobedeceu a Deus. Ele não foi submisso à vontade de Deus. Todos aqueles que não obedecem a Deus sofrem consequências sérias. Ele perdeu o reino por causa da desobediência. É claro que a submissão, ela é mútua, é conjunta. Então deve haver, da parte daqueles que estão liderando as igrejas e daqueles que estão ali sendo liderados na igreja. E é importante lembrar sempre, quando um irmão errar, devemos restaurá-lo, convidá-lo a se arrepender. Quando há a prática da desobediência, nós pedimos perdão a Deus, nos arrependemos. E as pessoas que cometem a desobediência, elas precisam ser restauradas. E é o caso específico aí, elas voltarem a ser submissas à vontade de Deus. Enfrentam as consequências, pedem perdão aos pecados e nós podemos restaurá-las para servir a Deus. E é claro que em Provérbios 3:34, nós nos deparamos com isso. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. E é importante a gente perceber isso, né? Que quando nós nos colocamos debaixo da direção de Deus, submissa à vontade de Deus, Ele abençoa o nosso procedimento, a nossa atitude. E nós podemos servi-lo de todo o nosso coração. É claro que em 1 Pedro 5:6, ele vai continuar a orientação aos irmãos ali daquele período histórico da igreja. E a nós também, século XXI. 1 Pedro 5:6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. É claro que, em primeiro lugar, a submissão a Deus. E sermos submissos aos que nos lideram,
e é claro, vivendo uma vida de obediência ao nosso Deus. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Pedro ressalta a humildade. Primeira atitude, submisso à vontade de Deus. Mas, em segundo lugar, sermos humildes. E é claro que no sofrimento, a igreja ali, a que Pedro escrevia, das 5 províncias, elas estavam sendo perseguidas tremendamente, por causa de serem cristãs. E o Senhor coloca, sujeite a mão de Deus. Ele alerta, e seja debaixo da mão de Deus. Nesse momento de dificuldade, de adversidade, é a hora de você se apegar, se tornar mais íntimo de Deus. E porque o fim está próximo. Tudo nessa vida é temporário. Todas as dores, sofrimentos que passamos nessa vida têm um fim. E é claro que aí ele coloca no texto para nós 2 promessas. Você tem a graça de Deus. Nessas horas de dificuldades, dores, nessas horas de perseguições, como acontecia com a igreja naquele período em que Pedro escreve, você tem a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. E é maravilhoso saber, a gente sente aquele cuidado, sente a presença dobrada do Espírito Santo agindo em nós, nos fortalecendo diante das dificuldades, das adversidades, e nas horas de lutas, de batalhas, a mesma coisa. Porque no tempo certo o Senhor vai exaltar. Deixe tudo nas mãos de Deus. Que Ele conduza a sua vida, né? Que Ele dirija. Viva debaixo da graça dEle, cheio. E saiba que não estamos sozinhos em nenhum momento para enfrentar qualquer situação, principalmente nas adversidades. No tempo certo, Deus nos exaltará. E é claro que o Senhor Deus abomina, resiste aos soberbos. E a soberba tem, assim, vamos dizer, muitos filhos. Vivemos num momento histórico em que a soberba tem tomado conta da vida das pessoas. E os filhos, né, da soberba são orgulho, vaidade, vanglória. Uma época em que a aparência é tudo. As redes sociais comprovam a aparência, tudo ligado a ela. Arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio desmedido, exibicionismo. Isso tudo é soberba, nós temos que tomar muito cuidado, porque não reflete a nossa humildade. E Mateus 23:12 coloca para nós muito bem. Deus prefere a humildade do pecador arrependido à soberba daquele que se acha justo. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a pergunta vem a nós, o que é humildade? Submissão está debaixo da missão de fazer a vontade de Deus em toda e qualquer situação, como Jesus o fez. A humildade é ter consciência de quem se é. Nós não somos nada sem Deus. Nós não éramos nada. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus nos alcançou. E aí nós vemos muito bem, quando nós somos humildes, Cristo é o centro da vida. Não eu faço isso, eu realizo isso. Não, eu realizo se for da vontade de Deus. Quem dirige a minha vida hoje é Deus. Quem é o Senhor, quem é o dono da minha vida é Jesus Cristo. O Senhor da minha vida, quem é o meu Salvador é Ele. É Ele que conduz a minha vida. É para Ele, é a Ele eu sirvo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Santo Israel, como o Velho Testamento retrata. A Ele toda a honra, toda a glória. Ele é o centro de tudo. Ele quem decide a minha vida. A humildade me leva a isso. E tudo que eu faço é para a glória dEle, para a honra dEle. Somente Ele, porque Ele é o centro da minha vida. E é claro que nós precisamos sempre estar humilhando diante de Deus. Debaixo da grandeza do poder. E principalmente acertar os nossos pecados. Pedir perdão por eles. Não deixar que nenhum pecado na nossa vida, que nós todos cometemos diariamente, que nenhum pecado com Deus, diante de Deus, e jamais justificar, porque nós não temos justificativas para os nossos pecados. Nós temos que nos arrepender, e é claro, diariamente nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão a Deus diariamente, e pedimos que Ele nos santifique, nos purifique.
É o Espírito Santo que habita em nós e ele vai nos limpando, nos lavando diariamente. E nós diariamente nos humilhamos diante de Deus. Porque nós não queremos nada que interfira entre a nossa intimidade com Deus. E a soberba, né, o orgulho, né, a prepotência, isso atrapalha a minha vida espiritual. Porque quem é Senhor da minha vida não sou eu. Quem ocupa o centro do meu coração é Jesus Cristo. E é claro que no sofrimento, muitas vezes, quando eles vêm, é difícil. Nós estamos aí diante de uma igreja perseguida ali, na época de Pedro, né, no início do cristianismo, no primeiro século, não é? Os cristãos eram mortos, apedrejados, lançados às feras, era retirado tudo que eles têm. E você se pergunta, existe ainda hoje? Existe? Nós estamos recebendo vídeos terríveis em que na Síria cristãos estão sendo mortos. E há o prazer desses grupos de filmarem e mostrar essa ação. Então, essa perseguição sempre existiu e vai estar até a vinda de Cristo. Então, vejam bem, e na segunda vinda de Cristo vai se intensificar ainda mais. Então, nós temos que estar preparados para isso. E é claro que no tempo certo, né, jamais culpar a Deus por nada. E sempre, no tempo certo, na hora certa, Ele nos dá capacitação para enfrentar qualquer situação, mas humilhar diante de Deus. E seja debaixo da submissão a Deus e da humildade como parte da nossa vida, que é algo importantíssimo para que a gente possa ser vencedor em Cristo Jesus. Mas veja bem, 1 de Pedro 5,7 ainda nos coloca: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha bem o texto, 1 de Pedro 5,7. Ele fala às igrejas perseguidas na época, sofrendo com seus familiares, e hoje o mesmo processo. Nós estamos aqui sofrendo com lutas, batalhas, com enfermidades, com problemas, desemprego, com tantas coisas que vêm para nos atormentar. E aí, olha, ele coloca algo importantíssimo, que nós devemos fazer. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí, terceiro ponto importante, terceira atitude importante para eu ser um vencedor espiritual, vencedor em Cristo, vitorioso. Olha aí, primeiro, submissão a Deus. Segundo, humildade diante de Deus. E terceiro, confiança no Senhor. Confiança no Senhor. E quando a gente vê as adversidades, realmente causa preocupação. De repente é um problema com o filho, um problema com a nora, um problema com o sogro, um problema no emprego, um problema grave, um acidente, até uma morte de alguém próximo, alguém que está sofrendo do nosso lado. Nas adversidades a gente fica cheio de preocupação. O ser humano tem esse caminho tal. Agora veja bem, e é normal nas perseguições, vamos dizer assim, até melhor, natural nas perseguições, aparecer a ansiosidade. E vivemos numa época, num século, de ansiosos. E o que é o ansioso? O ansioso é que tem a mente dividida. Ele não confia plenamente em Deus. Ele é tomado pelo medo, pelo pavor. E aí a gente tem até as doenças modernas, síndrome do pânico, em todas as faixas etárias. E nas perseguições, nas adversidades, é natural aparecer a ansiosidade. E ali, principalmente naquele momento que a igreja, que o apóstolo Pedro está a escrever, ali na Ásia Menor, aquelas 5 províncias da Ásia Menor, as pessoas estão enfrentando perseguições. E apareceu aí a ansiedade. E o que ele orienta? Orienta a igreja ali e orienta a nós no tempo presente, numa época em que a ansiosidade toma conta de tudo. Lance em Deus. Vamos lançar em Deus essa ansiosidade. E quando a gente lê lançar, a palavra aí no original que Pedro usou, devemos jogar. É isso mesmo. Quando vier a preocupação, jogue na hora para Deus. Quando vier o medo, jogue na hora para Deus. Quando a ansiosidade começar a tomar conta da nossa vida, vamos jogar logo, lance logo, joga para Deus. Em qualquer lugar, em qualquer momento, nós podemos fazer isso, porque o nosso Deus está conosco em todo o tempo, em toda parte. O nosso Deus é o Deus onisciente, onipresente, Ele está presente conosco. E jogar as preocupações nos braços divinos.
Porque nós estamos numa vida em que nós não temos capacitação nenhuma, não temos força nenhuma. Não temos nada, não somos nada sem a ação de Deus, sem o poder de Deus. E temos que colocar no braço divino com tanta força que fique lá. É tão importante a gente que vai lançar, colocar diante de Deus, é colocar e ficar lá, não trazer de volta. Vamos fazer um pacote e tal, e jogar esse pacote lá para Deus, para que fique lá, que ele não volte para nós. E é isso que ele orienta aqueles que estavam sendo perseguidos em Jerusalém e a nós que estamos enfrentando toda sorte de problemas, dificuldades, adversidades no tempo nosso, século XXI. Lançar. Por quê? E aí ele coloca algo fabuloso, né, no texto, né? Deus se ocupa, Deus cuida, Deus se ocupa. E aí nós aprendemos nesse texto que Deus se ocupa com grandes e pequenas coisas. Isso é importante, Deus ora na nossa vida nos mínimos detalhes, como nos grandes detalhes, nas grandes realidades da nossa vida. E quando nós lemos Isaías 49, 16, quando vier a ansiosidade tomar conta, como estava ali presente diante da perseguição, que não é fácil, né? A gente está vendo hoje na Síria e em outros países está a ocorrer isso. Isaías 49, 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nós estamos nas palmas das mãos de Deus. Os teus muros estão continuamente a proteção de Deus. Nós não estamos imunes de sofrer perseguições, de enfrentar enfermidades, de enfrentar perdas, de enfrentar situações como não estamos imunes. Mas nós não estamos sozinhos para passar por isso. Pedro está orientando a igreja, lance diante de Deus, jogue nas mãos de Deus, coloque diante, imediatamente e deixa com Ele, para Ele solucionar. É claro que tudo depende da nossa intimidade com Deus, como nós estamos andando com Deus. É claro que as adversidades, as batalhas, outras vêm para que a gente se volte para Deus inteiramente. E quando nós estamos com um problema sério, grave, nós acordamos na comunhão com Deus, vivemos o dia na comunhão com Deus e dormimos com Deus. De madrugada nós acordamos e buscamos a Deus. É isso que Deus deseja de nós. E a Bíblia fala, orai sem cessar. É um imperativo, é uma ordem, sem cessar. Ou seja, nós estamos num mundo que não é o nosso mundo. Nós estamos num mundo em que jaz o maligno, então nós temos que estar super atentos. E no versículo, em Lucas, agora no Novo Testamento, capítulo 12, o versículo 6, olha lá. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus se preocupa com os pardais. Imaginemos nós. E ainda o versículo 7 de Lucas 12. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Coisa mínima. Os nossos cabelos todos, nós não sabemos o número deles, mas o Senhor sabe o número de todos eles. Para mostrar para nós que Deus está atento à nossa vida, nos grandes problemas como nas coisas mínimas da nossa vida. Olha lá, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Olha a colocação. Né? Ele cuida, os pardais que estão aí por toda parte. Eu tenho tido o privilégio todas as manhãs alimentar os pardais à frente da minha casa, então ele cuida deles e nós, da mesma coisa, nos mínimos detalhes. Deus está atento, Ele sabe o que eu estou passando, Ele já sabia que eu ia passar e Ele já sabe, Ele já deu a solução, está lá no futuro, porque Ele já deu a solução, porque nós confiamos plenamente nele. Agora veja bem, a preocupação é uma coisa muito séria, porque ela é a porta aberta para o diabo nos devorar. Lembre-se bem disso. A porta aberta para o diabo nos devorar. Satanás, para ele nos devorar, ele usa isso para nos atormentar. Então, estejamos atentos. E observe bem agora o alerta de Pedro à igreja, debaixo da poderosa mão de Deus. Isso é muito importante. Eu acordo de manhã, eu abro a minha Bíblia, eu já leio, já ouço a voz de Deus falando comigo pela Bíblia, e eu coloco a minha vida diante dele em oração. Eu oro, coloco a minha vida no cofre divino. Então o meu dia é outro, é uma outra realidade, porque eu estou íntimo dele, ele está me protegendo. E é difícil falar com qualquer autoridade, em nível federal, estadual e até municipal, mas o nosso Deus a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante,
Ele está presente, Ele atende e Ele está comigo. E não temo enfrentar qualquer situação, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia é clara, tudo posso naquele que me fortalece. E é maravilhoso quando nós lemos nos Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Então veja bem, é importantíssima a nossa confiança no Senhor. Agora observe, a primeira atitude, submissão. Ele é o dono da minha vida, Ele me dirige, Ele governa, eu estou nas mãos dEle, porque eu entreguei a minha vida a Deus através de Jesus Cristo. Ele perdoou todos os meus pecados e graças a Jesus Cristo hoje eu tenho a presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus na minha vida, e Ele me conduz e Ele está comigo. Como diz o hino, né? Jesus está conosco sempre, até o dia final. Então Ele está comigo. E é claro que agora, 1 de Pedro 5,8, Pedro vai dar outro conforto, encorajamento à igreja da época, como dá encorajamento a nós como igreja de Cristo hoje. Sejam sóbrios e vigiem. Olha a orientação dada aí. 1 de Pedro 5,8. O diabo, o inimigo de vocês. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Você que não acredita em diabo, aí está claramente falada na palavra de Deus. É a Bíblia, é a orientação divina. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês. Então, todos temos inimigos. Se não humanos, mas temos um inimigo aí espiritual. Anda ao redor como leão. Preste atenção, é o texto bíblico. Rugindo, olha que as artimanhas dele. Rugindo e procurando a quem possa devorar. Então vejam bem. Por isso nós temos que estar íntimos de Deus. A proteção de Deus, o muro de Deus é ao nosso redor, a proteção de Deus. Mas veja bem, e o versículo 9, ainda a orientação dada à igreja da época e a nós também. Resistam-lhe, olha aí, resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É tão importante a gente ter consciência que nós somos humanos e em todo o mundo as pessoas estão passando pela mesma situação. Mas observe bem aí, quarto ponto. Submissão, o primeiro. Primeira atitude. Humildade, a segunda. Confiança no Senhor. Mas luta defensiva. Nós estamos numa batalha. Isso é muito importante. E é claro que Pedro revela agora quem é o perseguidor. Esteja atento, porque ele está aqui. Ele está no mundo e está a agir. A revelação do perseguidor. Ele revela quem é, que é o diabo. Agora, observe aí. E qual é a estratégia dele? Ele tem uma estratégia. A estratégia de Satanás, do diabo, contra a igreja é perseguição. Ele gosta muito, uma das artimanhas dele é colocar falsa doutrina, coisa errada no meio da igreja. Ensinar coisas erradas. Ele usa isso para atormentar a vida da igreja. Mas a arma maior em todos os tempos, desde que o cristianismo começou a trabalhar há 2000 anos atrás, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é a perseguição. E é claro que aí chama bastante atenção a nós. Sede sóbrios, vigiai, olha, vigia, não brinque com a ação do maligno, não brinque. Porque o diabo, vosso adversário, ele é adversário, ele quer destruir, ele quer me destruir. Anda em derredor, ele está aí rugindo, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo São Pedro, isso a gente leu, Pedro 5,8, o apóstolo São Pedro compara um leão que está aí pronto a me devorar. E eu tenho que estar atento, somente quando eu ando nos caminhos de Deus. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus, ele vem frontalmente. Ele tem poder, mas ele não tem autoridade nenhuma na minha vida. Porque quem tem a autoridade é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Eu tenho autoridade em Cristo, dada por Cristo. Ele é o Senhor. Ele é que governa a minha vida. Mas veja bem, mas ele tenta nos derrubar. O nosso adversário. Agora, observe. 2 Timóteo 4,16, nós temos lá, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. É o apóstolo São Paulo agora, falando. Antes todos me desampararam. Que isso não me seja imputado. E agora o versículo
17 de 2 Timóteo 4. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Veja bem, Paulo estava lá em Roma, todos abandonaram o apóstolo São Paulo. Todos. Na hora da defesa dele ali, diante do Império Romano, todos o abandonaram. Para que por mim a mensagem fosse plenamente programada a todos os gentios. Eu estou aqui com propósitos, mesmo perseguindo, mesmo com problemas, com dificuldades, estou aqui com propósitos. Tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já aprendemos isso, Romanos 8:28. E os gentios ouvissem. Ele estava ali em Roma pregando, mesmo perseguido, sabia que estava para morrer. Quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele sabia que estava condensado. Segundo os historiadores, principalmente Joséfos da época, ele foi decapitado. Não está na Bíblia isso, mas segundo Joséfos, ele foi decapitado, o historiador da época. Ele sabia disso. Né? E aí? E eu fui libertado, e me chama a atenção, eu fui libertado da boca do leão. Olha aí, a comparação de Paulo. Pedro colocou aí para nós e Paulo. É claro que aí o leão que ele coloca é o Império Romano, né? Mas nós sabemos que por trás dos poderes, está a ação do maligno. Ele usa os poderes para perseguir a igreja. E o poder romano foi usado pelo diabo para combater os cristãos. Veja bem, até o ano 300 que houve, entre aspas, a conversão de Constantino, quantas pessoas morreram perseguidas. A arma dele, ele usa o império, usou o Império Romano. Pessoas que viraram piras humanas, né, para iluminar os jardins de Nero. Foram lançadas nas arenas. E até hoje, nós estamos observando, estamos extasiados com as imagens que estamos recebendo até hoje. Ele usa os poderes constituintes, aí poderes totalmente contrários a Deus, para agir contra o inimigo. Aí, no texto, era Nero, mas por trás desse poder era o leão, que é o diabo que ele coloca aí para nós. E é claro que o diabo, o inimigo, está rugindo. A gente não pode esquecer, ele está ao nosso redor. Eu não saio da minha casa sem, primeira coisa, buscar a Deus em oração e ler a Bíblia. Eu saio com a proteção divina, eu saio com o escudo da fé, eu saio com o capacete da salvação. Eu tenho que sair porque ele está ao derredor, tentando me derribar, e sem a proteção de Deus eu não consigo enfrentar essas forças, essas hostes malignas que estão presentes na atualidade e atuando de forma espantosa no mundo atual. Agora veja bem, nós temos que resistir ao sofrimento. É o que ele olha ali, coloca a igreja. Olha, vocês estão sendo perseguidos, está difícil, mas lembre bem, nós temos que resistir ao sofrimento. Porque, né, há outros no mundo como nós. Todos nós que estamos no mundo, Jesus Cristo alertou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos no mundo aflições. Não somos chamados para o mundo. O céu, o paraíso, a eternidade com Deus é após a nossa morte. Não é? E a vida plena, total, é na volta de Jesus, na eternidade. Nós teremos plenamente corpo transformado, mudado na eternidade com Deus. Mas ao morrermos, a nossa alma vai até Deus, já está no céu, já está na presença de Deus, né? Como ladrão da cruz. Ele colocou diante de Jesus, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E imediatamente nós vamos para o céu. Mas enquanto estivermos aqui, as lutas são grandes, são batalhas, e nós não somos os maiores sofredores do mundo. Não somos. Por quê? No mundo há pessoas similarmente passando por aquela situação, e por amor a Jesus Cristo, nós sofremos e vamos sofrer, e as batalhas estão aí, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo nos mostra. E é claro, o reformador Lutero, o evangelista, ele tem uma colocação muito importante em relação a isso, nessa luta defensiva que nós vivemos. Ele perdeu os dentes quando mordeu Cristo, quer dizer, o diabo, sem poder para ferir os filhos de Deus, pois foi derrotado na cruz. Ele não tem poder nenhum. Nós que estamos em Cristo, nós que recebemos a ação do Espírito Santo na nossa vida, o poder de Deus, ele está em nós, age em nós. Agora veja bem, nós temos que tomar cuidado com o pecado. Nós temos que resistir ao pecado, né? E a gente tem que tomar cuidado, livrar-se de todos os pontos de apoio. Nós sabemos que fazemos certas coisas que não agradam a Deus, é hora de tirar da nossa vida isso. Porque o inimigo vai usar essa brecha para atrapalhar a nossa vida espiritual.
atrapalhar a nossa intimidade com Deus. E a gente tem que confessar todos os pecados, pedir perdão a Deus, tirar tudo que você sabe que Deus não se agrada, que você está fazendo, você que segue o caminho de Deus, é hora de colocar diante de Deus, pedir perdão, se arrepender e abandonar por completo, não deixar nenhuma brecha para que o inimigo que está rugindo ao nosso redor haja na nossa vida. E é claro, o pecado é o caminho. E a preocupação, pecados, todas essas coisas que estão acontecendo, práticas de ocultismo, cuidado com isso tudo, serve para dar apoio ao inimigo. Ele vai, e mais ainda, nós estamos vivendo os dias finais da vida humana na Terra, a volta de Jesus, as profecias todas estão se cumprindo, ele está agindo, ele sabe que sobra pouco tempo, ele está agindo, ele vai agir, ele está tentando, de todas as formas, principalmente aqueles que têm a autoridade de Jesus nas suas vidas, dadas pelo sangue de Cristo. E é claro que 1 5:10 ainda, atitudes para ser um vencedor, submissão, humildade, confiança no Senhor, luta defensiva, então atento a isso, mas agora em 1 5:10 ele diz: o Deus de toda graça que os chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, vos restaurará, os confirmará, e lhes dará forças e vos porá sobre a rocha. É fabuloso quando Pedro coloca isso para a igreja, o conforto que aquela igreja ali, os cristãos dispersos ali, forasteiros na Ásia Menor, eles receberam essa segurança, não é? essa certeza e essa esperança. Isso é importantíssimo, a esperança. Então aí nós vemos a importância dessas atitudes para que possamos ser vencedores espiritualmente. E é claro que Jesus Cristo é a única esperança, não há outra forma. E Ele vai colocar fim à provação e ao sofrimento e nos vai, com isso que nós estamos passando, dores, dificuldades, problemas e tal, essa nossa dependência de Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos tornando pessoas capazes, como diz o C.S. Lewis em Crônicas de Nárnia, para destinos extraordinários, para fazermos coisas maravilhosas, especiais para Deus. É o momento que nós estamos aqui. Os anjos gostariam de estar no nosso lugar nessa hora, e é para isso que nós estamos aqui a fazer, firmes e fundamentados. E é claro que a esperança é somente na cruz de Cristo. E é claro que a vida vitoriosa em Cristo, nós experimentamos a vitória, já temos a vitória garantida, não é? O inimigo foi ali, na cruz do Calvário, esmagado a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário ele foi derrotado, ele é derrotado, e agora nós temos a vitória, e no futuro, estaremos com Deus para todo sempre. Os nossos irmãos que já foram, já estão em glória, louvando e exaltando o nosso Deus. E na luta cotidiana, nós somos vitoriosos, porque nós temos a certeza de uma vida com Deus. E sabemos que aqui é temporário. Tudo que estão passando, todas as dificuldades, as lutas, é temporário e vão desaparecer. Que o mais importante é que isso não... A garantia de uma vida eterna com Deus. E essa vida é passageira. E tudo nessa vida tem um fim. E no momento certo, Deus vai colocar um fim aos momentos difíceis, às adversidades que nós estamos a passar e a enfrentar. Concluindo, nós somos vitoriosos, realmente, com atitudes de, em primeiro lugar, submissão. E a pergunta é, temos sido submissos a Deus? Ele é o dono da minha vida, Ele é meu Senhor, é o meu Salvador? Temos vivido uma vida de humildade, totalmente dependência dEle, sujeito a Ele, né? Ele é o tudo da minha vida, Ele é o primeiro da minha vida. E com isso, temos tido aquela confiança no Senhor. Nós descansamos no Senhor. E Ele nos dá toda a capacitação para enfrentar qualquer adversidade. E até o nosso inimigo maior, que é o diabo. Ele nos capacita para enfrentá-lo
porque ele já está derrotado na cruz do Calvário. E temos a esperança. A esperança como? A esperança de uma vida eterna com Deus para sempre. É para lá que nós vamos. Vamos desfrutar. Lembre-se bem, a gente nasce, tem a infância, adolescência, juventude, temos a terceira idade e sabemos que essa vida é assim. É um começo, meio e um fim. Mas para nós não. Para nós temos a vida eterna com Deus. Porque a verdadeira vida é a vida com Deus. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro termina concluindo, 1 de Pedro 5,11. A Deus seja a glória e o poder, o domínio pelos séculos dos séculos, é o que chamamos de doxologia. E aí, olha, a Ele toda a glória. É por Ele, é para Ele, não é? Nós somos mais do que vencedores nele. Quer dizer, as nossas atitudes são capacitações dadas por Ele para fazermos a sua obra. E podemos até cantar, não é? Cantar. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que possamos viver vencedores em Cristo e agindo como vencedores, como aprendemos com o apóstolo Pedro, e a igreja da sua época foi vencedora, hoje está no céu, e nós também, igreja do tempo presente, estaremos com Jesus para sempre, vitoriosos nele. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos agora, nesse instante, orar, colocar diante de Deus as nossas carências e necessidades. Pai, nós te agradecemos porque somos mais do que vencedores em Cristo. E o Senhor tem nos dado as atitudes para sermos vitoriosos. O Senhor tem nos dado capacitação para sermos submissos, humildes, confiamos no Senhor, estamos lutando contra o inimigo, o Senhor tem nos dado vitória e temos a esperança de uma vida eterna para sempre contigo. E a certeza de que estamos vivendo temporariamente e um dia estaremos para sempre desfrutando da vida eterna com o Senhor, conquistada na cruz do Calvário por nós. E agora, Pai, nós queremos te agradecer pela vida da Sara Bogucheski, da família Bogucheski, que tem sido instrumento de Deus, tem sido para que a primeira igreja batista de Apiaí esteja ali a trabalhar, a desenvolver. Cuida, Senhor, dessa família, Senhor. Agradecemos muito por ela. Agradecemos muito, ó Pai, pela vida da minha mãe, Geni. Fará 81 anos essa semana. Gratos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado dela, tem dirigido seus passos e ela tem sido instrumento nas mãos de Deus, em todos os tempos. Agradecemos ao Pai também, porque o Senhor nos dá vitórias. Nessa semana passamos por dificuldades tremendas, lutas terríveis, mas o Senhor nos deu vitória em Cristo Jesus. Fomos libertos essa semana pelo poder de Cristo na cruz do Calvário e derrotamos, ó Pai, o inimigo. Ó Pai querido, também queremos colocar ainda os jovens, os 15 jovens da primeira igreja batista de Apiaí que foram para se prepararem à missão. Esteja com eles, são 15, Senhor, missionários. Cuida de cada um deles, os prepara para a obra missionária. Queremos interceder, Senhor, por Cílio Machado. Nós temos um carinho especial por ele, filho do nosso irmão Juvelino e dona Isaltina, e esposo de Marinha, minha professora. Tem misericórdia dele, Senhor. Sabemos que ele precisa da tua graça, do teu poder. Derrama sobre ele, opera ali no seu tratamento, restaura aquela saúde, Senhor, e seja com toda a família, capacitando-os a dar suporte a ele nessa hora que ele precisa. E seja o Pai com a família do seu Janguito também, seus filhos, seus 7 filhos, cuidando, confortando, e a família dele, Senhor, aqueles que ainda não estão convertidos em Cristo, o Senhor possa operar ali, haver transformação naquelas vidas, que eles possam conhecer Jesus e estarem preparados para a vida eterna, onde o seu Janguito já está vivendo contigo. Agradecemos ao Pai pela vida da Sandra Citrone, porque o Senhor tem dado forças a ela, acompanhado. Tem sido uma luta, mas o Senhor está com ela. Opera, Senhor, em todo o tratamento, restaura a vida da Sandra Citrone, guarda seu esposo e seus 2 filhos. E seja o Pai também com o Hélio Gardenal. A luta tem sido difícil para a família, né, com o Parkinson rígido, com a demência. Que o Senhor esteja cuidando dele, Senhor,
restaurando a sua saúde e dando forças, capacitação a Carmo e toda a família para zelar dele e o auxiliar nessa hora que ele precisa. E seja o Pai com Marcelo Bragantino na sua luta contra o câncer, nas suas quimioterapias, seja acompanhando a sua esposa, dando ao casal todo o suporte para passar por esse momento. Guarda o seu Grigolon com essa medicina paliativa, cuida da sua esposa, seus filhos, dá ele suporte para passar. Guarda a Tânia lá na Itália, Senhor, o Sidney Martins, o Sidney lá em Tietê, o Alexandre, todos eles precisando da ação tua em combate ao câncer, Senhor. Tem misericórdia deles, Senhor, opera no tratamento. Agradecemos pelo Reginaldo, já está em casa, mas ainda está em tratamento. Reginaldo Mucim, continua cuidando, zelando, guarda toda a família. Agradecemos ao Pai pela vida da sua mãe Ivone, assista com a tua graça, com o teu poder. Cuida da Inês Traub, o Senhor sabe o problema dela, a carência, Senhor. E seja o Pai com o seu João, o pai da Lucinéia, tratando, cuidando, zelando da vida dele. Guarda o Senhor de Chalma também, Senhor, acompanhando todo o processo da sua enfermidade, o combate ao câncer. Cuida dos seus filhos, Senhor, conforta o coração da família. Guarda, Senhor, o Rodolfo, transforma a vida daquele fotógrafo. Guarda, Senhor, a nossa vizinha em recuperação. Cuida dela, fortaleça a sua vida espiritualmente, do seu esposo e toda a família. Recupera, Senhor, o Eduardo Takenaka. Guarda a sua mãe, acompanha a sua vida. E seja o Pai com a jovem Sara que vai para o Canadá. Prepara ela para esse momento especial na sua vida e guarda o seu irmãozinho, seu tio, os que cuidam dela, Senhor. E seja o Pai também com o Mateus, filho do Ari e Suzana, que precisa da tua graça, do teu poder. E seja com aquela família e com o menino Mateus, Senhor, que começou a respirar sem uso do aparelho. Cuida dele, Senhor, o abençoe. E seja o Pai também a confortar a família lá de Porto Feliz, Senhor, confortando a esposa, o Hernandes, a Lúcia, Senhor, a esposa, o Hernandes, o Alexandre, a Sandra, os filhos, nesse momento em que o seu pai foi para a eternidade. Gratos, ó Pai, pela vida dele, porque ele já está contigo. E seja acompanhando todos eles, confortando os corações. Guarda-nos agora, derrama a tua paz, a tua alegria, nos proteja e nos abençoe. E esteja acompanhando também, ó Pai, a vinda do pastor Ademar, que está indo para campo missionário no sul do Brasil. Seja abençoando a sua viagem, Senhor, a sua esposa, acompanhando o trabalho deles. Agradecemos ao Pai por este momento de comunhão, nos abençoe. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar hinos ao Senhor.